Viajar pela Turquia é um despertar dos sentidos. E após 2 meses de road trip pelo país, concluir com uma visita a Istambul foi a melhor escolha para acabar esta aventura em grande numa das cidades mais vibrantes do mundo. O pulso desta cidade mede-se pela vida efervescente dos seus bairros coloridos, pelos seus contrastes bem notórios ou ainda pela sua história milenar. É a única cidade do mundo que se situa em 2 continentes, a Europa e a Ásia. A fronteira fica a algures nas águas do Estreito do Bósforo, que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara. Seria necessária uma vida para desvendar os segredos desta cidade tentacular e mística. Mas neste vídeo iremos tentar transmitir um pouco daquilo que ela oferece, descobrindo mesquitas e bazares, provando a gastronomia local, deambulando pelos vários bairros e saltitando de um continente ao outro. Nós somos a Sara e o Nuno, viajamos na nossa carrinha e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olá! Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E bem-vindos a Istambul! Estamos aqui no centro desta cidade, sentados na relva, como os turcos gostam de fazer, usar bem a relva para os seus piqueniques. Nos próximos dias vamos estar aqui nesta cidade que parece fantástica. Istambul tem 15 milhões de habitantes, portanto é muito mais que Portugal inteiro numa só cidade. Dá para entender a quantidade de pessoas que estão aqui. E tem mais que 3.000 mesquitas. Vamos, portanto, andar e explorar aqui a cidade, partilhar convosco quanto é que custa, o que se pode fazer, o que se pode comer. O que se pode comer e aqui durante uns dias em Istambul. Portanto, vamos começar. Os nossos primeiros passos conduzem-nos até um dos sítios mais emblemáticos da cidade, a magnífica Mesquita Azul. A complexidade dos detalhes e os 20.000 azulejos que revestem as cúpulas centrais deixam-nos sem palavras. Então, nós estávamos à espera de ver um ambiente tão festivo aqui dentro da mesquita. Há muitas crianças a correrem. O custo desta mesquita? Zero. Não se paga para entrar. Sarinha, estamos onde? Hagia Sofia. A Mesquita Hagia Sofia talvez seja o monumento mais emblemático de Istambul e a sua história comprova a riqueza cultural da cidade. Originalmente construída como catedral ortodoxa do século VI, foi convertida em mesquita no século XV após a conquista da cidade pelos otomanos. Mas em 1935, o Ataturk transformou-a no museu e assim permaneceu até 2020, quando foi novamente classificada como mesquita. Estavas perdido? Meio perdido. Olha, repara que ali tem uma figura religiosa que está tapada com as 2 tiras brancas. Por causa disto, antes de ter sido uma igreja e agora de ser uma mesquita. Portanto, aquele rapaz com as calças cor de laranja está com um sprayzinho de cheirinho porque aqui o cheiro é chulé. Toda a gente tem que estar descalço. Mas o facto de andarmos descalços aqui na Alcatifa é relaxante. Está na hora de sair, a hora da visita acabou, mas para já, mais um ponto aqui e muito porreiro. Quando visitámos a Hagia Sofia em 2023, a entrada ainda era gratuita para turistas. Contudo, desde 2024, o custo é de 25 € por pessoa.
uau, e chegámos cá fora e vemos isto, a Mesquita Azul, toda iluminada. Esta foi a primeira que nós visitamos. Esta é a Sofia e aquela é a Mesquita Azul. Mas uma das coisas que nós queremos vos falar é deste cartão. Utiliza-se em todos os transportes daqui de Istambul. Compra-se um cartão de 50 liras e dá para várias pessoas. Podem comprar só um. E depois carrega-se consoante as viagens que fazemos, que é só 10 liras neste momento. E é bastante fácil. Se alguém vier-vos ajudar para comprar este cartão, usem e façam vocês mesmos, senão vão pedir dinheiro. Já estávamos cá dentro. Ok, estamos à pinha. Aqui está. Este é o nosso primeiro restaurante vegano. Cada prato desses custa 2,80€. Vejam lá. É hummus, falafel, umas saladitas, tabulé e mais umas coisinhas. Parece muito bom. Quem quiser curtir à grande e à turco, é aqui neste bairro, o bairro Caracói, perto do restaurante vegan falafel que nós comemos. Como viríamos a confirmar nos dias seguintes, não existe apenas um bairro festivo, mas provavelmente dezenas. E todos eles parecem sem fim. Mais um quarteirão que está cheio de jovens, cheio de gente a curtir. Isto é surreal. Isto são vários quarteirões assim, mas em diferentes partes e afastados. Por isso Nunca acaba. Não tem que ir para o outro lado, porque todos eles têm o seu sítio da festa. Os bairros de Istambul vibram de noite como de dia e de um continente ao outro. Por isso fomos conhecer a cidade do lado asiático, atravessando o Bósforo até o bairro de Kadıköy. Bem, do outro lado é definitivamente onde está toda a zona antiga, com as mesquitas e tudo. Deste lado A parte asiática é muito mais... é onde estão os cafés Festa. para o pessoal curtir. Comércio. Muitos jovens. Então, uma das coisas que também que se pode fazer no lado asiático e que tem bastante é ver murais, pinturas murais, e é gratuito porque elas estão na rua para toda a gente ver, como esta grande pintura aqui. É também neste bairro de Kadıköy que encontram assim uma atmosfera um bocado mais alternativa, muita arte, muitas lojas de tatuagens também. Portanto, isto é um mundo. Sim, é quase como um pequeno planeta aqui. Istambul tem diferentes culturas, parece diferentes países, digamos. Numa só cidade. Ok, chegou a comida. Portanto, temos aqui uma versão vegana de um prato típico turco. E isto é imitar carne, é feito com seitã. E este é o prato da Sara. Uau, estou muito surpresa. Eu pedi só kebab, não estava à espera que fosse assim um prato tão recheado. Um dos melhores pratos que já comi. Muito, muito bom. É fantástico. A sobremesa, baklava. Uau. Muito boa. Pratos tradicionais, a versão vegana, é expectável que seja mais cara. Mesmo assim, foram 8€, com sobremesa e bebidas. Então, estamos agora a chegar aqui a um outro bairro, uma outra zona do lado asiático. E é mais uma rua bem a descer, com umas casas em madeira bem típicas. Pelos vistos, uma daquelas casas pertence ao presidente. E então houve um polícia disfarçado à paisana que disse: "Ei, não podes filmar." E aí ele foi simpático, disse: "É na boa, não precisas de apagar, é só para te dizer que normalmente não se pode filmar nem fotografar por pertencer ao presidente." Já estamos cá em baixo, aqui já não há problema nenhum de filmar e vamos agora explorar um bocadinho esta zona. O Üsküdar é um bairro considerado dos mais autênticos e tradicionais de Istambul. A sua marginal cheia de vida convida a apreciar um pôr-do-sol com uma vista privilegiada sobre o Bósforo. Então, para se entender aqui no mapa, esta é a zona das mesquitas
Nós estamos neste momento aqui, andamos hoje por aqui e alguns aqui existe um túnel para os carros e alguns aqui existe um túnel para o comboio. E chegamos agora aqui, o Mirador de Istambul. Uau. Onde encontramos este pequeno espaço sem muita gente para apreciar o pôr do sol. É lindíssimo. Estamos do lado da Ásia, a olhar para o lado europeu e esta cidade é fantástica. Tem qualquer coisa incrível. E com isto, estamos na Europa. Bem, já nos fez lembrar um bocadinho de Tailândia e de Bangkok. Também sempre assim com os barcos, tipo usar os barcos como um autocarro, digamos. É altamente. Baratos, rápidos. E é fixe. Ver a vista, a ponte e tudo, foi altamente. E já que pensamos em Bangkok, viemos a um restaurante tailandês. Portanto, aqui temos um pad thai, um prato típico tailandês e custa 6€. Delicioso. É Tailândia, não é? De volta à Tailândia. É bom? É sempre bom. Espera, Sara. Agora estou indisponível. Podes perguntar à Sara quanto é que foi isto? Não. 215 liras, o que dá a média de 11€. Para os dois. Para os dois. É na cidade antiga, no sul do lado europeu, que se junta a maioria dos edifícios a visitar, o que permite percorrer um bazar cheio de vida, barulhos e cheiros e logo de seguida encontrar a paz e o silêncio ao entrar na mesquita mais próxima. Esta mesquita imperial otomana foi mandada construir no século XVI pelo sultão Suleiman. Reconhecida pela sua beleza interior, ela também oferece vistas deslumbrantes sobre o Bósforo, pois domina uma das 7 colinas da cidade. Entre uma mesquita e outra, vamos entrar no bazar das especiarias. O mercado das especiarias, ou bazar egípcio, leva-nos a um universo de cores e cheiros orientais. Aqui encontram-se centenas de lojas com todo o tipo de doces, condimentos e outros ingredientes especiais. Baris. Your name? Sara? Mr. Barish. Hello. Here in Spicy Shop. This is the most famous woman in the Turkey. Most famous woman in the Turkey. Leila. This guy is the most richest guy in the bazaar. Because he sells a lot of Viagra. Então, mesmo aqui ao lado do bazar, tem mais uma mesquita. Esta mesquita é sem dúvida uma das mais peculiares que vimos pela cidade, sendo que se encontrava praticamente vazia. Os seus belíssimos painéis de azulejos por toda a parte são uma amostra do melhor da arquitetura otomana em escala menor. Estamos agora numa pequena mesquita e ela é mesmo ao lado daquelas lojas todas do bazar e aqui é uma tranquilidade e é fresquinho, então o pessoal vem para cá, relaxa e tira uma soneca também. As mesquitas na realidade são um bom refúgio à confusão da cidade, principalmente estas mais pequeninas e menos conhecidas, com menos turistas, digamos. As mulheres têm que sempre andar com um lenço à mão em Istambul, porque nunca se sabe quando se entra numa mesquita ou calhas
e porque há muitas, não é? Há mais que 3.000. E tenham atenção também tapar os ombros e os joelhos. Os rapazes também têm que tapar os joelhos. Perdemos a conta a quantidade de mesquitas que visitamos. Todas elas sempre um pouco diferentes no seu interior, mas sempre com a mesma sensação de tranquilidade e onde até as crianças brincam livremente. Então estamos agora no Grande Bazar, que é um dos maiores mercados cobertos no mundo, com mais de 4.000 lojas, e vamos nos perder por lá agora. O Grande Bazar de Istambul abriga centenas de corredores com todo o tipo de lojas. Bijutarias, tapeçarias, lâmpadas turcas, aqui vende-se de tudo um pouco. É impressionante ver a quantidade de negócios que vendem todos a mesma coisa. E estão uns ao lado dos outros, é confuso. Eu não sei como é que o pessoal se safa, sinceramente. Ainda do lado europeu, atravessamos o canal que separa a margem sul da margem norte da cidade e conhecemos mais uma zona moderna chamada Beyoğlu. O bairro de Beyoğlu reúne edifícios restaurados, galerias de arte, cafezinhos coloridos e lojas de velharias numa atmosfera descontraída. Ok, estamos agora a caminho da Torre Galata. É um ícone aqui na cidade para se ver e para se visitar. Nós só vamos ver porque a entrada é um bocado cara. Pode subir e ter uma vista sobre a cidade. Isto é um mundo, porque parece que esta cidade tem várias cidades dentro dela. Isto muda muito de rua para rua, de bairro para bairro. E são vários... Opa, é um mundo. Istambul é um mundo. Olha, Oh, teşekkür ederim. Le Safran? Yes, the saffron restaurant. The best restaurant in Istanbul. Exactly, yeah, you are right. Maybe later. Bye. Nós não vamos comer ao Le Safran, mas sim a um restaurante 100% plant-based que propõe pratos tradicionais turcos, versão vegana, no bairro de Beşiktaş. Então, parece que vamos comer bem. Mais uma Temos vez. finalmente isto, que é um prato que eles têm bastante aqui, que é sempre à base de queijo. Nós nunca provámos nestes 2 meses e finalmente vamos provar. Lahmacun. É tipo uma pizza. No fundo, mete-se uma saladita em cima, depois mete-se um bocado de limão, vira-se as fervidos, enrola-se e está pronto para ser comido. Está quente. É bom? Isto está quente. Quem se recorda nos vídeos anteriores do Nuno a cozinhar esta sobremesa? É assim que devia de parecer. Hoje finalmente vamos provar a verdadeira. Nunca foi com este aspecto, hoje ninguém. Então, É bom. a tua melhor? Mas acho que a minha. E então, o total foi de 477 liras, o que dá mais ou menos 8,5 cada um. Está ok. Está ok, mas pronto. Foi o mais caro que pagámos Foi até mais agora. caro e não diria que foi o melhor. De barriga cheia, voltámos de autocarro até a Carrinha, que ficou sempre num parque vigiado, situado a meia hora a pé da zona antiga. Por 10 euros por noite, este parque também tem máquina de lavar a roupa e duches quentes. Temos também um gato que gosta de estar nas nossas cadeiras. É confortável dormir aqui? Deve ter sido, não é? Parece confortável. Por mais tentador que seja ficar a brincar com os gatinhos, este era o nosso último dia em Istambul, por isso fomos até ao bairro de Balat, situado a oeste da margem sul de Istambul. Portanto, estamos aqui num mercado que é literalmente no meio do bairro. Portanto, isto deve ser um dia por semana, mas foi fixe termos apanhado isto. E ainda por cima vemos que os preços aqui são exatamente como nas feiras que temos visto aí pelas aldeias.
Portanto, hoje vamos almoçar aqui numa Lucanti. Assim, fantástica. Exato. Já temos aqui sopa de lentilhas, grande bico, feijão, arroz, pão, 2 bebidas. É porreiro porque eles têm sempre opções vegetarianas, não é? Está muito bom. Aqui está o nome do restaurante para quem quiser vir experimentar. Estamos cheios e felizes. Então isto custou 5 euros. 3 pratos, as bebidas e a sopa. E a sopa. Muito fixe. Outrora bairro judeu, Balat sempre foi um centro de comércio de antiguidades e uma zona multicultural. Hoje em dia vivem aqui várias comunidades de diferentes etnias e religiões. Então, o que nós gostamos neste bairro, por enquanto, é o contraste. Conseguimos encontrar bares super hipsters e ao lado de lojas como esta aqui atrás, que vendem um bocado de tudo. E da mesma forma encontramos aqui pelo menos 2 restaurantes veganos, mas conseguimos, lá está, comer por opções também muito mais baratas e muito mais típicas. Portanto, quem quiser tem muito que explorar aqui nesta zona. Reconhecido como um local importante pela Unesco, grande parte dos edifícios, alguns dos quais centenários, foram renovados nos últimos anos. Existem 2 ou 3 ruas muito famosas e onde se concentram mais pessoas devido às suas fachadas coloridas, mas deambular pelas ruas deste bairro também é confrontar realidades distintas. Como é uma cidade cheia de gente, não é? Tem 15 milhões de pessoas e recentemente, nos últimos anos, também acolheu 1 milhão de refugiados sírios, torna-se uma cidade em que realmente há problemas de pobreza. E isto é um bocado chocante quando as duas realidades se confrontam, e é o caso aqui mesmo. A zona atrás aqui não quero filmar muito, mas é uma zona onde vivem refugiados e é bastante pobre, e mesmo aqui, casinhas todas giras, uma zona assim mais um bocadinho hipster, mais alternativa vintage, bem diferente do que se encontra nas ruas acima. Então, estamos a apanhar novamente um barco aqui da zona de Balat e vamos agora outra vez para a zona asiática. Andamos aqui em zigue-zagues, há que aproveitar, andamos muito assim no barco, é fixe e é barato. E vamos visitar a maior mesquita aqui de Istambul. Chegar à mesquita requer algum tempo, pois após atravessarmos o Bósforo, ainda nos espera meia hora de viagem de autocarro para lá chegar. E então, do lado asiático é que se encontra a maior mesquita do país. Estamos agora em frente a ela e vamos agora visitá-la. Isto promete. E a vista também. Não estando situada no centro, esta mesquita oferece uma tranquilidade ímpar. Aqui não encontramos as multidões de turistas. Se por fora é impressionante, por dentro é simplesmente deslumbrante. Passamos horas no seu interior a admirar as suas cúpulas, os seus vitrais e simplesmente a absorver toda a grandiosidade e o sossego desta mesquita. Então, estávamos aqui a pensar e realmente quando eu era miúdo ir à igreja era terror, porque era uma seca, nós tínhamos que ouvir o padre constantemente, não podíamos fazer barulho, não podíamos fazer nada, não podíamos tocar na madeira, no chão com mais força que éramos logo castigados. Aqui eles deixam os miúdos brincar tipo à vontade, o que faz com que os miúdos no fundo acham fixe vir até à mesquita. Que mesquita mais linda, a sério. Yeah. Acho que nós deixámos o melhor para o último. Acho que diria até que foi melhor que a mesquita azul, melhor que tudo. Sim, esta é impressionante, pelo tamanho, também pela tranquilidade. Só se pelos risos das crianças. Pelos miúdos.
E o que nós vamos agora fazer é ver o pôr do sol, porque estamos bem altos e vamos ter uma boa vista aqui da cidade. E depois vamos ver a mesquita à noite. Sim, porque para ver com as a noite luzes. deve ser incrível. Que belo pôr do sol aqui. Situada na colina mais alta de Istambul, esta mesquita oferece uma vista desafogada da cidade. Após o sol se pôr, e por volta das 10 da noite, voltamos a entrar na mesquita, onde assistimos com respeito à última das 5 orações cotidianas, chamada Isha. Isto à noite é outra dimensão. É incrivelmente lindo. As luzes. Eu acho que nenhuma imagem, nenhuma filmagem também faz jus ao que estamos a ver. Esta é sem dúvida uma das mesquitas Que mais vale a mais pena vir incríveis. visitar, sem dúvida. Não faltam motivos para conhecer Istambul, mas queremos deixar desde já um pequeno aviso. É melhor se prepararem para os verdadeiros reis desta cidade. E assim chegamos ao fim deste vídeo. Esperamos que tenham gostado de acompanhar este Istambul connosco, Nós gostamos muito da cidade, achamos seguro, a qualquer hora do dia, à noite. é na Sim, boa. sempre tranquilo. A nível de custos, tudo incluído, para estarmos aqui 4 dias, ficou tudo por 155 €. No parque campismo, que é um parque de estacionamento, gastamos cerca de 40 € ou 44. E depois o resto foi em comida e transportes. A nível de museus, isso tudo é muito caro, nós não fizemos nenhum porque os preços são bastante altos, mas aqui tem os bazares, tem as mesquitas, tem tanta coisa para fazer gratuitamente. De graça, ida. Portanto, vamos despedir-nos porque no próximo vídeo vamos sair da Turquia e esperemos que acompanhem o próximo vídeo também, porque vamos ver como é que corre esta saída da Turquia e voltar a entrar na Grécia. Portanto, até o próximo. Tchau. Tchau.